Gente, então a gente vai... Vamos passar a pauta pro pessoal do que a gente vai falar aqui, mais ou menos? Pode, claro. Gente, então esse episódio a gente vai falar de livros que eu e o Marcelo andam lendo. A gente vai comentar aqui. Esses daqui são alguns que eu li, estou lendo e ainda não li. E eu vou explicar o motivo porque comprei. Marcelo, mesma coisa. Depois desses livros a gente vai comentar sobre a questão da Eletrobras e, que o Marcelo sugeriu, que eu adorei, da questão do aumento do suprimento de bitcoins. Falei a verdade ou só criei suspense? Criei suspense. Será? Será? Vamos ver, hein? Tchan. Pode começar. Beleza, então. Vamos lá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que bem, todos felizes, como eu, como o Ciro, como o Fagner. Vamos começar falando de livros. Eu não trouxe os livros que eu estou lendo. Estou lendo alguns outros livros. Eu trouxe, diferente do Ciro, eu trouxe só os livros que eu li. Mas porque o Ciro tem uma memória boa, a minha memória não é tão boa. Então até os livros que eu li, eu vou ter que usar umas colinhas às vezes, porque eu não lembro muito bem. Falei com o Ciro que eu queria destacar um livro com vocês, assim, rapidamente, né, Ciro? Antes de passar para você a palavra sobre alguns livros, eu vou falar um livro primeiro. Fica à vontade, pode falar o tempo que quiser. Este é o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro deveria ser de leitura obrigatória para todo mundo. Ele é muito simples de ler, ele é pequeno, olha para ver, ele não tem 150 páginas, é um livro tranquilo, de fácil leitura, não é denso, não é complicado, e ele narra, vou falar bem rapidamente porque eu não vou comentar todo o livro não, a história de um homem que ele ficava olhando um outro homem, e que esse outro homem era o homem mais rico da Babilônia. E ele queria ser esse homem. E na PNL, engraçado, que só trazendo um pouco do assunto. O que é PNL? É a programação neurolinguística, desculpa. Programação neurolinguística diz que todo mundo está no mesmo momento, da mesma forma, e que pode mudar sua forma de ser ou de agir baseado em alguns comportamentos. Um desses comportamentos é chamado de modelagem. O que é modelagem? É você se espelhar, mas não só se espelhar tentando agir como aquela pessoa que você gostaria de ser. Então ele faz essa modelagem, ele pega conselhos do homem mais rico da Babilônia e começa a agir como se fosse tal, ou tentando ser essa pessoa. Claro que ele não é, então ele tem suas próprias limitações, mas ele tenta ser. Isso é chamado de modelagem. Então, por exemplo, às vezes você fala assim, eu quero ser igual o LeBron James do basquete. Então você começa a tentar ver como ele pensa, como ele age, como ele faz, para tentar caminhar da mesma forma. Não quer dizer que você vai virar o LeBron James. Mas você vai tentar buscar uma pessoa de sucesso e ser igual a ela. Que legal. Legal, né? Eu não sabia, eu não conhecia isso não, pra ser sincero, essa questão da PNL. É muito interessante a modelagem. Você pega, por exemplo, você vai ler um livro do cara, né, uma biografia, se ele tiver, narrando a vida dele, as histórias dele, e vai pegar esses pontos de fortalecimento dele. Que ele fala, não, eu fazia assim, eu era assim, papapá, e isso você vai meio que entronizar na sua cabeça, para que você também comece a pensar dessa forma. Ah, nesse momento ele agia dessa forma, eu vou agir também. Então você começa meio que se modelar a essa pessoa, como se fosse essa pessoa. Legal. Claro, cada um com suas próprias de acordo com o parâmetro da pessoa. E nesse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele começa a se aconselhar com essa pessoa e ele fala alguns detalhes. Por exemplo, ele fala assim, você tem que guardar 10% do que você ganha. E na época das pessoas com muita pobreza. E a pessoa, eu vou chamar de João e Zé. O João é o rico, o Zé é o pobre. O João falava, você tem que guardar 10% de tudo que você ganha. Aí o Zé falava assim, mas não tem como, é muito pouco. Ele falou assim, ó, quem vive com pouco, vive com um pouco menos ainda. Quem vive com muito, vive com um pouco menos do que o muito. Então você consegue sim guardar 10% do que você ganha. Você vai abaixar o seu padrão de qualquer forma. Ah, mas o dinheiro que eu ganho é contado. Não é. Pegue os 10% e guarde. Aí ele fala assim, só que a manha não é guardar ao final, é guardar no começo. Então você recebe R$1.000, qual a primeira despesa que você paga? A reserva de 10%. A sua, ou seja, pague-se primeiro. Pega os R$100 e guarda. Investe em você mesmo. E viva com 900. Ele falava assim, então foi a primeira dica que ele dava no livro. Aí ele foi dando algumas outras dicas. Uma que eu acho interessante é a dica, cuidado, não queime o que você guardou. E ele dá um exemplo de uma pessoa que queria mexer com ouro. Então ele falou assim, eu guardei 10%, ao longo de 2 anos eu tenho 2 salários meus e um pouquinho. Aí eu peguei esse dinheiro e eu investi com um cara
para comprar ouro. Esse cara foi numa outra cidade comprar ouro. Só que esse cara também não entendia de ouro. E aí o que ele fez? Tomou prejuízo. Aí uma outra lição nesse livro é: saiba no que você está investindo, porque tão importante quanto guardar é não perder. Sim. Interessante. E ele vai estar narrando outras histórias. De verdade, é muito legal esse livro. Vale muito a pena. Uma breve história rápida só pra fechar. Aí no final, né? Aí no final ele morre. Aí no final ele morre. Deve ter morrido, né? Viveu na Babilônia. A long time ago. É. É verdade. Ai, ai. Passo para você, Mr. Silva. Você quer falar do outro já? Posso falar? Pode. Esse aqui, Pode. tá. Mata a pilha, que eu mato a pilha daqui de uma vez depois. Esse é do Robert Kiyosaki. Esse Robert Kiyosaki, para quem não sabe, ele é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é um best-seller mundial que, na verdade, é uma pessoa que tinha, mais uma vez, a modelagem entrando em voga. Ele tinha um pai que era servidor público, tal. E tinha o pai do amigo dele, que era uma pessoa muito próxima, que era um empreendedor e tal. E o pai dele vivia, não, você tem que trabalhar, ganhar seu salário, essas coisas. O pai rico, o pai pobre. E o do amigo falou, não, você tem que empreender, arriscar. Esse pai rico ficou muito rico e o pai dele era o pai pobre. E ele foi se aconselhando, e é uma história real, a história dele mesmo. Parte é real, parte é fantasia, ficção, mas é uma história baseada na história da vida dele, que ele vai narrando essa história, como ele se tornou rico. E aí ele faz um outro livro que é chamado O Poder da Educação Financeira, que é muito legal, os princípios. O problema é a forma de aplicabilidade deles no Brasil. Porque ele diz assim, quer ficar rico? Quer ter uma educação financeira boa? Entenda que você só vai se tornar rico ou bem financeiramente se alavancando. Você sabe o que é se alavancar, senhor Ciro? Se eu sei o que é me alavancar. Não, parte financeira, claro. Restringindo o tema. Definindo o conceito, modelando o conceito. Eu sei, mas eu vou deixar você contar pra quem não sabe. Beleza. Eu só faço um adendo. Ah, não faço adendo. Faz, não. Deixa faz você adendo. fazer nada. Não. Faz o adendo. Consertar o microfone. Hã? Faz o adendo que eu vou consertar o microfone. Então tá. Gente, o adendo é, quando o Marcelo for explicar o que é o conceito de alavancagem, tenha... calma aí, gente. Só é que o Fagner vai dar uma no microfone do Marcelo, que deu o BO ali. Mas a identidade do Fagner não vai ser revelada, que se eu não me engano na câmera tá só em mim, né? Tá. Só em você. Só em mim? Ah, vai ser mal cuidado. Mas, voltando ao assunto, Quando você fala de alavancagem. quando se fala de alavancagem, tenha sempre em mente, trazendo para sua realidade, as terras tupiniquim. O Brasil dá completamente tudo. Isso é lição. Ou seja, tudo que o Marcelo disser, inclua o Fator Brasil, que a gente já comentou, inclusive do Fator Brasil em outros episódios. Se eu não me engano, no episódio do André, a gente comentou, vai dar certo, aí tem um Fator Brasil no meio do caminho. Fala do Michael Saylor. Hã? Michael Saylor. Michael Saylor dá? É verdade, da alavancagem. O Marcelo lembrou de um exemplo bom aqui. E ele falou que eu tenho memória boa, mas só pra você ver, eu tenho memória ruim, tô lembrando das coisas. O Michael Saylor é um que opera alavancado. Por exemplo, quando ele precisa fazer alguma compra, como a empresa dele já tesourou bastante Bitcoin, então toda vez que ele vai fazer alguma aquisição, ele pega um empréstimo e dá os bitcoins em garantias, ou seja, ele nunca mexeu no capital da própria empresa, ele está totalmente preservado. Ele usou o dinheiro de terceiros para conseguir o que queria. Certo? Quer pegar o microfone de cá? E aí, melhorou? Estão me ouvindo mais ou menos bem? Gente, problemas técnicos hoje. Bom, esse é um exemplo de alavancagem. Enquanto a gente resolve a questão do microfone aqui do Marcelo. A gente Pode falar. A gente finge que tá ao vivo, né? A gente finge que tá ao vivo agora. A gente finge que tá ao vivo. Deixa o episódio assim mesmo, pra ver os perrengues também.
Faz parte, pode falar. Faz parte. A gente pensou em cortar esse perrengue, gente, mas pra você ver que a gente passa perrengue até quando é gravado, não só ao vivo. Quem sabe faz gravado. Quem sabe faz a gravado. Atualizando o ditado. Boa, Marcelo. Gostei dessa. Quem sabe faz gravado. Quem sabe faz gravado e mostra. Vamos lá ver. Ficou até engraçado agora. Mistérios da meia-noite. Aconteceu. Faço propaganda mais uma vez da caneca. Então, o operar alavancado, vamos ver se tá bom. Quer que eu vire o microfone? Tá bom? Tá caminhando bem? Foi? Foi? Tá bom? Dá pra ouvir? Tá meio baixo? Tá bom? Gente, Dá pra caminhar? dá pra caminhar, né? O perrengue passou. Passou mais ou menos. Fagner ainda tá tenso. Tô meio preocupado ali. Fagner ainda tá meio tenso ainda. Tá. A gente vai Ele tá falando. até suando assim, ó. A gente vai falando. Qualquer coisa o Fagner Interrompe a gente. interrompe a de novo. gente novamente. E aí o que acontece? Nesse livro, o Operar Alavancado, que a gente estava conversando com o Ciro, ele deu vários exemplos. Os exemplos Né? foram certos. Você Ele- manja mais dessa parte do que eu. Como diria um amigo meu, o Ciro os entreteu. Só faltou jogar umas bolinhas pra cima, tal coisa e tal. Eu não contei piada ruim, senão o pessoal e o número de inscritos ia cair. É, Sorte que a gente ficou. subir de ficar aí vai ser uma beleza, né? E aí, o que acontece nesse livro, Operar Alavancado? Ele fala assim, ó, não adianta, em tese, isso aqui é tudo ele falando, tá, gente? Não sou eu, não é o Ciro, não é ninguém, nem o Fagner, nem ninguém. São palavras de terceiros. Exatamente. Operar alavancado, você usa o dinheiro de outro para ganhar dinheiro. Como é que ele faz, mais ou menos? Ele seleciona algum imóvel, um imóvel numa área que ele tem vários requisitos, né, para comprar esse imóvel, numa área que tem grande quantidade de fábricas, trabalhadores morando ali perto, uma cidade boa, enfim, vários critérios. Aí ele vai no banco, pega dinheiro emprestado no banco, compra esse imóvel. Com o dinheiro do aluguel deste imóvel, ele paga o financiamento bancário. Então, se você conseguir perceber, ele não utilizou dinheiro próprio. Hoje ele não utilizou o dinheiro próprio, no começo ele utilizava parte do dinheiro próprio, parte alavancado, até que chegou um momento em que ele não precisou mais do dinheiro dele mesmo. Aí você fala assim, mas tem risco? Então, ele tenta minimizar o risco, comprando imóvel numa área boa que ele não vai ficar muito tempo vago, que é a possibilidade de... E a gente está falando dos Estados Unidos. Se o cara destruir o imóvel, ele vai preso. Tem algumas histórias. Qual que é a diferença? Esse livro é muito interessante. É que a gente vive no Brasil, como o Ciro mesmo mencionou. Como é que eu vou pegar um financiamento lá, aqui no Brasil, e vai pagar o aluguel? Não paga. A gente sempre vai ficar com um déficit. Então eu vou pegar um financiamento de 300 mil, compro um imóvel, eu nunca vou conseguir alugar por 3 mil. Mas se bobear, meu financiamento vai ser 3 mil. Ou seja, há sempre esse delay. E aí no Brasil talvez não valha a pena fazer tanto isso, porque você vai estar pagando tanto de juros que às vezes o montante que você entrou para tentar equacionar a equação não sirva tanto. Mas vale a pena como leitura para que você também comece a pensar de uma forma diferente. Se um dia surgir essa oportunidade, talvez pense em caminhar nesse sentido ou não. Mas é interessante. Adaptar a sua realidade. Um outro livro, rapidamente. Da mesma forma que rentabilidade passada pega o livro e acha que é uma receita de bolo. Exatamente. Boa, Fagner. Não é receita de bolo, muito pelo contrário. É uma coisa que tem que ler. É uma receita incompleta. Tem que contextualizar, trazer para Se você o país para. Sim. Se você vivesse lá nos Estados Unidos, na época que ele viveu para fazer isso, já seria absurdamente arriscado. Porque você está comprando um imóvel, você não sabe o que vai acontecer. Você vai cair, queimar, se a pessoa que vai morar lá vai deixar de te pagar, se o banco vai ter crise, já seria arriscado. Trazendo para nossa realidade, então, realmente é uma outra conversa. Eu lembro que só em 2012, acho que 2011, 2012, não sei se vocês lembram, acho que o dono do Habib's, ele estava construindo algumas casinhas populares e aceitava qualquer coisa como forma de pagamento. Então, assim, tipo,
a prestação podia ter a bicicleta aqui, tá a bicicleta. Então, que foi mais ou menos nesse modelo, não, lógico, exatamente nesse, mas pensando nisso, ele comprou algumas casas, ou até construiu casas populares, e começou a fazer esse tipo de escambo para conseguir abrigar. É só... Deu prejuízo? Deu certo? Deve ter dado prejuízo, porque parou, né? É verdade. É verdade. Isso é verdade. Esse outro aqui é o Bitcoin Red Pill. Muito bom esse livro. Os autores têm uma visão muito ácida, muito crítica sobre as coisas também. Às vezes no meu entendimento, acho que são até meio radicais, às vezes na contundência com que ele falam as coisas. Mas é um livro muito interessante. Ele narra muito sobre o Bitcoin, muito sobre o Estado, como é que o Estado vive hoje, como é que ele trabalha a questão do dinheiro, como é que o Bitcoin pode vir para nos ajudar ou não, né? Nesses aspectos. É muito interessante, muito mesmo. Ciro, você sabe por que Red Pill? Se eu não me engano, cara, é por causa daquelas... Eu não tenho certeza, gente. Red Pill, até porque num trecho do livro aí que eu tava vendo hoje, folheando, tem ele descreve aquela cena do Matrix, que Exato. o Morpheus tem a pílula azul e a pílula vermelha. Já te oferece a pílula vermelha. A frase eu não lembro exata. Se eu não me engano, não te ofereço nada além da verdade, que seria o que tá na pílula vermelha. Aquela cena que faz assim. É isso mesmo? Exatamente. Então Muito bem. Então folhei na página certa. Abriu na pergunta futura, que não sabia que seria essa. É verdade mesmo, gente. Não foi combinado não foi. isso. Mas é muito legal esse livro. Vale a pena para quem quer ler sobre Bitcoin. Às vezes, quem começa a ler, você vai começar a achar meio radical. De verdade, o livro ele é muito contundente. Às vezes, algumas coisas que você fala assim, nossa, não precisava caminhar nesse sentido. Pelo menos eu, crítico literário que sou, achei isso. Né? Ele traz uns quadrinhos, algumas coisas meio desnecessário, mas vale muito a pena porque tem também muita informação útil aqui dentro. E o último livro que eu vou trazer, só para rapidamente, é o do Warren Buffett, O Jeito Warren Buffett de Investir. Ele é o maior investidor de todos os tempos, um americano, que tem uma visão muito diferenciada no tempo. E dizem, acho que eu até conversei isso com você e com o Eugênio, no episódio passado, que, por exemplo, se desse 10 reais pra mim, 10 reais pra você, 10 reais pra todo mundo, talvez daqui a um tempo, 80%, 70% do dinheiro estaria na mão de um. E provavelmente esse um seria esse cara. Porque ele tem uma visão diferenciada da forma de investir dinheiro, de capitalizar, de buscar de onde ele colocar o dinheiro. Ele sabe mexer com dinheiro. Sabe mexer, o cara começou com 11 anos. 11 anos ele começou com esse negócio. Nossa, com 11 anos eu brincava de carrinho ainda. De investir em ação, tomou um tombo. Começou não era um cara, né, mega rico. Talvez ele tinha um padrão de vida razoável, mas você vê que a fortuna dele começou a surgir mesmo depois de 60 anos. Foi? Foi. Lógico que ele já era milionário. Tá, sim, mas a disparada. Aquela disparada foi. Ele começou a investir em algumas empresas que ninguém botava muita fé. E tem uma visão diferenciada. Tanto é que tem um evento no mundo, ele mora em Omaha, nos Estados Unidos, tem um evento uma vez por ano, que é uma conferência da empresa dele, e que o mundo para e vai pra ouvir o senhorzinho de mais de 80 anos falar. Tem experiência. Muito legal o livro, te traz, e aí mais uma vez voltando para modelagem, te traz a mentalidade dele, como ele pensa, como ele age, e se você quiser de repente pensar numa forma de mudar a sua vida, e a vida não é só para riqueza não, uma vida geral, comece a se modelar em pessoas inteligentes, interessantes, vale muito a pena do que ficar modelando em gente que só reclama do mundo. Isso é verdade. Ciro, that's all, folks, minha parte dos livros. Então, agora é minha vez. O microfone tá bem? Tá, beleza. Gente, minha vez, vamos que vamos. Deixa eu aqui. O primeiro livro que tá aqui na minha pilha de livros é esse daqui, do Mises, As 6 Lições. Aqui, gente, ele dá
panoramas gerais em economia e alguns outros assuntos. Vale a pena, não é técnico, não é leitura chata. Isso eu tenho também. Ah, você tem esse também? Tem, só não. Só que tá intocado ainda. Ah, sim. Não deu tempo de abri-lo. Só um pequeno para ver o que ele vai falando, gente. Ele começa falando de, por exemplo, lógico, sobre o capitalismo. Ele é um autor a favor do sistema capitalista. Ele vai falando de capitalismo, sobre a questão da relação empresa-cliente. Depois ele passa e ele vai falando de outras coisas. Depois ele faz uma abordagem no socialismo, em relação à mobilidade social, consumidores. São os patrões, ele entra nessa questão do socialismo, né, com esse aspecto, fala da experiência da União Soviética, depois ele fala das questões de intervencionismo, inflação, impressão de dinheiro, investimento estrangeiro, políticas e ideias e por aí vai, ou seja, é algo para além da economia também. É muito bom, esse aqui eu recomendo. Esse é o Esse um daqui, dos, né? gente, esse aqui é Um dos best-sellers. uns best-sellers. Deixa eu só falar uma coisa, rapidinho. Antes Eu ainda não entrei, mas em tese eu comprei esse livro pela Amazon naquela época, esse tempo atrás que teve. Sim. Eles estavam dando este livro. Tava 0,800. 0,800. Eu preciso entrar na Amazon para ver se eu realmente consegui fazer a transação adequadamente. Você conta pra nós. Você tem um Kindle? Não tem. Então, Mas dá pra ver no. tá vendo pelo computador, Kindle, né? Dá pra ver. Aí eu entro, porque os livros digitais que eu tenho da Amazon, lá uns 3, 4 que eu comprei, tá lá naquele lugarzinho. Comprei no 0800, sabe? Surgiu promoção Promoção de R$0. de uma casa de resort que... eu tô dando esse livro lá no Amazon, eu vou lá e compro. Compro, né? Tá lá, não li, mas tá lá, Tá em tese. no Kindle. Agora eu sempre chamo no Kindle, na nuvem do Kindle. É. Eu não lembro o nome Em certinho. tese eu tenho esse virtual. Vamos ler, porque eu tenho que fazer. Vale a pena. É uma das Bíblias. Bom, voltando aqui. Esse daqui, praticamente, é uma das Bíblias do setor, se não a Bíblia, que é o padrão Bitcoin. O nosso convidado, o César, ele inclusive ele traduziu em português brasileiro o padrão Fiat, ou Fiat, eu não lembro qual é a pronúncia certa. Ele comentou aqui com a gente num episódio, quando ele foi na Bitcoin Conference. Então, já teremos daqui um pouco a versão do sistema fiduciário em português. Esse daqui eu recomendo a leitura para todo mundo, o padrão Bitcoin. É muito bom, o autor é fenomenal. E eu confesso, eu não li ele todo ainda. Eu li trechos. Então, eu também faço a minha meia-culpa aqui de não ter dele tudo que eu pudesse comentar mais aprofundado. Mas também tem a vantagem que eu não dou spoiler. Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. Eu não leio, não dou spoiler, né? Não leio, não dou spoiler. Não li tudo, não dou spoiler. Então, esse daqui, gente, eu não lembro se eu falei dele outra vez, mas é um do Hayek que chama Desemprego Político Monetário. Esse daqui, eu tô no finalzinho dele e esse aqui eu vou dar um spoiler. Uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que ele estava comentando da onda de economistas, intervencionistas e inflacionistas, e ele chamou uma atenção um ponto muito interessante, que falou assim, eles estavam tentando fazer com a economia, vamos dizer assim, alavancar ou matematizar ela do mesmo jeito que eram as ciências físicas, que deu um salto de conhecimento. Ele falou assim, gente, tem coisa na economia que não dá para pegar, vamos dizer assim, um modelo de conhecimento daquela área e tacar na economia, que não vai dar certo. É onde ele fala que a economia ficou muito matematizada, que os economistas estavam se formando no sentido de só o que era matemático ou científico era válido. E ele falou assim, tem coisa que não vai entrar na economia, não vai entrar na matemática. É verdade, mesmo que não seja, assim, da área de exatas, e faz parte da economia. Então, esse é um spoiler legal. Ele meio que dá uma... não sei se é o termo certo, mas acho que mais serve aqui, uma arranjada, onde está a economia na questão com uma área de saber, nesse sentido. Esse do Hayek que você falou? Isso. Hayek, ele se contrapunha a Keynes, né? Isso. Ficavam os dois, enquanto Hayek falava que o Estado tinha que ficar um pouco mais distante, Keynes falava, não, o Estado tem que intervir e fomentar a economia. Uhum. Então um trecho aqui, cara, interessante, você lembrou de uma coisa legal? Tem o Keynes era inflacionista, né? Pelo fato de querer a intervenção do Estado na economia. O Hayek falou assim, o Keynes morreu primeiro, que o Hayek ficou assim, ele fala assim, provavelmente se o Keynes estivesse vivo,
ele hoje seria um anti-inflacionista, porque a teoria dele foi tão expandida, vamos dizer assim, desconceituada, e levaram o trem no sentido, vamos dizer assim, populista para gastar dinheiro, imprimir dinheiro a risco. Ele falou assim, ó, se ele fosse, ele comenta aí, se ele fosse vivo e visse o que foi feito a teoria dele, ele levanta a hipótese que ele seria hoje um anti-inflacionista e combateria a intervenção do Estado na economia. É como quase tudo, quando alguém inventa baseado e pensando numa coisa, outras pessoas vão e deturpam completamente, alicerçadas no seu pensamento. Então, por exemplo, né, o que ele comentou, eu acho isso. Aí alguém fala, ele acha isso, não vai, leva isso a exponencial ao máximo. Uhum. Eu falo, não foi isso que eu falei, gente. Então, por exemplo, né, que eles falam até do Linus Pauling, eu acho que é uma das pessoas, não sei se o Linus Pauling é isso mesmo? É o que fez a tabela periódica e tal, o negócio lá. Aí ele fala, eu acho que ele foi uma das pessoas que também trabalharam para a confecção da bomba atômica. Não sei, posso estar viajando se foi ele mesmo. Uhum. Posso estar viajando no nome da pessoa. Eu falo assim, não, mano, eu não fiz isso não. Eu comecei a criar fissão nuclear e tal, mas isso aí não fui eu. Ou seja, levaram quebra... A suposta ideia dele para um lugar que não era... Para um lugar que não era o que ele queria. Falar, não, foi ele que inventou. Eu não, gente, pelo amor de Deus, inventei isso não. Sim, é verdade. O outro, gente, esse daqui eu estou bem no começo, mas eu já gostei muito. É um do Rothbard, chama O Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade. Esse daqui, tô bem no comecinho, vocês podem ver, tá aqui. Até porque o livro é grossinho, né? Você já deu bastante, mas... Você já leu quantas páginas aí? Deixa eu ver aqui. Eu já li 98. Olha, se fosse o que o governo fez com o nosso dinheiro, você já tava acabando. Já. Aliás, é um excelente livro, esse que o Marcelo falou. Esse deve ser leitura obrigatória. Eu não trouxe porque eu não terminei de ler também. Aí ele não vai dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, exatamente. Mas esse daqui, gente, uma coisa que eu gostei muito, ele pega a teoria libertária e aplica em vários campos, desde como seria uma questão social nas ruas, vamos dizer assim, totalmente privadas, tribunais privados. Ele fala da economia, passando por um tribunal, passando por comportamento pessoal, questão de liberdade de expressão, questão de... Deixa eu até dar uma olhada no sumário, gente, que é tanta coisa que ele vai falando. De ecologia também fala de guerra e política, fala de bem-estar social e o Estado, inflação, liberdade pessoal, educação pública, ele fala também sistema bancário, depois ele fala alistamento militar, leis antigreve, sistema tributário, protegendo ruas, as regras das ruas, tudo isso levando a ideia libertária para as soluções do mundo. É muito grande. E uma coisa que eu queria comentar sobre ele, que foi o que o Marcelo falou de um conceito virar outro, aqui ele menciona, num determinado trecho, que a teoria divina dos reis seria foi uma teoria criada para se limitar o poder do Estado, ou seja, se eu não me engano, toda a ação do Estado teria que estar de acordo com as leis divinas. Só que com o tempo ela foi reinterpretada no sentido de que tudo que o Estado faria é legítimo, que a gente sabe que não é. Então, de uma teoria que foi para fazer um controle estatal, ela acabou ampliando ele. Então, ele mostra essa questão da mutação que vão ter nas teorias e que uma coisa surgiu para uma determinada coisa e foi levada para outra. Vale a pena ler. E por último... é um que eu trouxe aqui, chama Eterna Vigilância, que é do Snowden. Esse daqui, gente, eu confesso que não li absolutamente nada, mas me chamou a atenção por essa questão do estado policial que a gente vive hoje, e como foi a trajetória dele, disso tudo. O livro é bem amplo, aliás, agora que eu tô parando para ver melhor. E... comprei pela capa. Foi pela capa esse mesmo, pelo resumo do site. Então, como o Bitcoin também envolve essa questão de vigilância, uma forma de proteção ao Estado, eu não sei se vai ter algo a ver, mas fica demais ler. Tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Porque ele, em tese, ele é um rebelde, principalmente nessa vigilância que os Estados Unidos têm, né? Aquela NSI, se não me engano. NSA. De certa forma, não sei se dá para encaixar algo libertário aqui, da teoria, pelo fato de você ter revoltado contra isso tudo. É uma questão de lei. Mas, como ele, como é que fala? Desvendou um mistério estatal, e o Bitcoin se coloca em relação a isso também, um sistema à parte, eu achei que valia a pena comprar para
para ler e talvez fazer uma correlação. Não sei se eu consigo fazer uma correlação. Eu fiz uma agora imediata, mas eu tenho que ler para saber. Então, é isto.